canal, inscreva-se, dê o like. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto que é uma tradição religiosa evangélica, que é a salvação e aceitação. Não sei se você se recorda quando você uma vez frequentou um sistema religioso, chegou lá, você ouviu uma mensagem, depois veio aquele convite insistente para você aceitar. Aceite Jesus, aquele apelo. Aquela choradeira. Aquela choradeira, pronto. Aceite Jesus, porque se você não aceitar Jesus, morrer hoje, você vai para o inferno. E talvez hoje é o seu último dia. E Jesus me deu uma visão que se você sair daqui hoje sem aceitá-lo, é o seu fim. E ainda coloca aquela musiquinha de fundo. Meu amigo, hoje tu tem a escolha. Como se a escolha procedesse do homem. Pronto. Mas a escolha não é do homem, a escolha é de Cristo. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos usar alguns textos, mas existem vários outros textos que em outro dia, em outro momento, em outras circunstâncias nós vamos abordar também. Dê um like se você gostar desse assunto, desse tópico. E dependendo aí dos comentários, a gente pode fazer outros vídeos aí falando sobre o mesmo assunto com outros textos. Cita o texto de João. Pronto, João, capítulo 6, verso 37 e o 42. Vou falar primeiro o 42. O 42, Jesus, né? Palavra de Jesus de Nazaré. O Deus, quando assumiu a forma humana, ele falou: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. O nome disso é aceitação, irmão. Ninguém vai a Jesus se Deus não conduzi-lo, não levá-lo. Se Deus não levá-lo, ninguém vai. Absolutamente quem? Quem? Ninguém. Absolutamente ninguém vai a Jesus se Deus não conduzir, se Deus não levar. Outra palavra de Jesus é que ele diz: e aquele que o Pai me der, ou der a mim, ou trouxer a mim, conduzir a mim, em hipótese alguma, eu o lançarei fora. Não perde salvação. Nenhuma hipótese ele perde a salvação. Tem também outro texto de João, o 10, 28, que diz que Deus vos dou a vida eterna. Jamais perecerão, irmão. Perderão a salvação, serão destruídos. E nem ninguém os arrebatará da minha mão. Então, vamos falar sobre esse assunto aí. Espero que vocês gostem. Salvação, né? Graça, favor e merecido, né? Algo que o Criador ele nos proporcionou. Não foi nós que por mérito conseguimos essa salvação. Foi o Criador que nos salvou. Como está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, a palavra diz que ele nos salvou. É pretérito imperfeito do passado, né? Pretérito perfeito do passado, de que ele nos salvou. Ele não vai salvar, ele salvou. Uma obra que foi concluída na cruz. Uma obra que já foi concluída. Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Veja, não foi para qualquer coisa. Foi para uma santa vocação. Ele diz: não por nossas obras, mas com a sua própria determinação e graça que nos foi dada por Cristo antes dos tempos eternos. Não foi algo que aconteceu agora, no dia que eu abracei a fé, não. Já foi algo que já foi concluído antes da fundação do mundo. Você vê aquele ladrão lá na cruz, o Dimas, né? O primeiro, Dimas, o primeiro. Eu falo nos livros apócrifos. Qual foi a boa ação que Dimas fez para ser salvo? Creio eu que ele foi escolhido apenas para ser salvo antes
da fundação do mundo. Foi uma escolha do Criador. A participação dele foi só aquela mesmo. A participação de Dimas foi só a salvação. Desfrutar do reino do Criador. Então, Dimas não concluiu nenhuma obra boa. Ele não fez obra nenhuma. Não teve ação. Porque a salvação ela não procede da ação do homem. Das obras. Porque as pessoas pensam, os religiosos pensam que a salvação ela é adquirida através de obras, de ações. Mas se você vê o texto de 2 Timóteo, diz que é por a sua determinação e graça. Aí eu deixo uma pergunta no ar. Quem pode conter a determinação do Criador? Lá em Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 12, a palavra diz: e não eram os gêmeos ainda nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que prevalecesse a vontade do Criador. Aí ele diz: não por obras, mas por aquele que o chama. Como está escrito lá em Romanos 8,30. Aos que predestinou, a este também chamou. Nós só obedecemos o chamado de Cristo. Você está entendendo? Não é por obras, não é por ações, não é por nada. Aí você pode pensar, porventura, há alguma injustiça da parte de Deus? De forma alguma. Ele disse a Moisés: ó Moisés, terei misericórdia de quem me aprovê ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprovê ter compaixão. E isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua própria misericórdia. E como tem também um texto lá em João, no capítulo 1, versículo 12 e o 13, onde os religiosos o isolam, só o 12, nunca fala o 13, que eu já debati até com alguns irmãos acerca desse assunto. Como ele diz lá: e a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles isolam isso aí dá uma falsa sensação de livre arbítrio. Aí o versículo 13 diz: mas isso não vem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aí eles também gostam de usar um texto lá em Apocalipse 3,20, né? Que é o falso livre-arbítrio. É o jargão aí. É o jargão religioso. Eis que estou à porta e bato. É o jargão para o convite. Aí diz: não, irmão, você tem que abrir o coração, porque Deus, Jesus, ele abre a porta, ele bate, ele não entra a pulso. Ele bate na porta do teu coração e você tem que abrir o coração para Deus. Mas a palavra de lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, bom dia, no versículo 14, diz que havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E diz que ali Paulo e os demais irmãos estavam pregando a palavra. E diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela tentasse as pregações que ali estavam sendo anunciadas. Você vê, não foi Lídia que abriu o coração, foi Deus que abriu o coração de Lídia. Ou seja, é Deus que escolhe o homem, é Deus que abre o coração do homem. Não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é concernente às coisas terrenas, mas coisas espirituais ligadas ao céu, o homem não tem escolha sobre isso aí, porque Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz que é Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Vou passar aqui para o nosso irmão Evandro. Evandinho. Fala aí, Evandinho. A graça e paz para cada um de vocês que estão ouvindo esse vídeo. Estamos aqui conhecendo esse evangelho, um evangelho da liberdade. Foi quando o Messias disse: vinde a mim que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, ele é suave. Então, é o evangelho da graça que nós anunciamos, que nós não precisamos aceitá-lo. Foi ele que nos escolheu da fundação do século. Você aceitou? Ele que nos chamou. Ele disse que o justo ele viverá da fé, não das obras e não da lei, mas é a fé. Andamos por fé e não por vista. Não foi vós que me escolhesse,
Mas eu escolhi a vós, João 15:16, e vós nomeei para dar fruto. Mas o fruto, que fruto é esse, irmão? É o fruto do Espírito Santo. É os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, qual é? Qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, só um batismo. Efésios 4. Há um só Deus, um só batismo, uma só fé. Ele é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem Ele em Espírito e em verdade. Não é instituições religiosas. Eu vou buscar Jesus. Não. Como é que diz que eu vou buscar Jesus? Que Ele já habita em nós, o Espírito Santo. Fica difícil. É a fé. Não adianta frequentar uns templos religiosos perversos no coração e na mente, não. Ele é Espírito. O importante é que venha adorar com sinceridade. Por isso que Paulo disse que temos que fazer em adorar em Espírito de boa mente. Coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. É religiosidade. Essas religiões, essas seitas não salvam ninguém. São tudo. Não aperfeiçoa ninguém. São tudo fingimento. Não é. Olha, o que salva é a consciência perfeita, pura, para com Deus e seu próximo. A fé e o sacrifício da cruz. A fé e o sacrifício da cruz com Cristo e com seu próximo. Sinceridade. O sacrifício perfeito. Amém? Amém? Paz a todos.